Olá, bem-vindos a todos. Obrigado por me acompanharem através da OETV e também das redes sociais. Muito obrigado. E vamos então dar início a este programa. Eu quero desde já dizer-lhe que o desejo do meu coração é que continuamente continue a viver uma vida em que cuja pessoa está centrada, em que a sua vida, a minha vida está centrada numa pessoa que é Jesus, nosso Salvador, nosso Redentor. E hoje vou falar sobre o Salmo 100 e também de quem nós somos e a quem servimos. É importante isso. A Bíblia diz no Salmo 100 para nós celebrarmos com júbilo ao Senhor. Nós devemos celebrar a Ele com alegria, com júbilo. Primeiramente porque Jesus é o Senhor da nossa vida. Porque Ele deu a vida por nós, por tudo quanto Ele fez e quanto Ele faz. Então, é um protocolo, vamos entrar na sua presença. E Deus ama que nós tenhamos essa atitude de diariamente buscar a sua presença e de entrar em sua presença com um coração grato. Às vezes, as situações adversas que o inimigo também cria ou que estão geradas à nossa volta, às vezes não vamos com essa atitude, com um coração de louvor, de gratidão. Na verdade, o inimigo prepara situações através de pessoas, circunstâncias, para tirá-lo desse lugar maravilhoso onde você entra louvando a Deus, agradecendo a Deus. E cheguei à minha conclusão, que temos que ter isso determinado em nosso coração. Que aconteça o que acontecer, eu vou entrar na presença de Deus, independentemente do que esteja a suceder. É certo que por vezes podemos entrar ali não tão alegres, mas façamo-lo pela fé. Porque é pela fé e não por aquilo que nós sentimos ou por aquilo que está a acontecer à nossa volta. Depois diz, no verso 2, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Outra forma de que nós nos devemos apresentar a Deus, a Jesus, é cantando, salmodiando. Não importa se você não tem uma voz melodiosa, mas entre cantando. O cantar, o louvar, também nos liberta. Verdadeiramente, louvar e adorar a Deus é um ato de grande vitória, até, digo, e libertador. Creio até que quanto mais louvamos a Deus, menos deprimidos estaremos e venceremos até a depressão e outras situações. É o conselho de Deus e diz, servi ao Senhor. Este é o propósito também de Deus, servi-lo com alegria. Nenhum de nós devia servir a Deus de outra forma, mas sim com alegria, porque Ele é digno, Ele merece. Pense nisto, um dia estaremos com Jesus para sempre. Quando vivermos na eternidade, vamos ter o desejo de o servir ali também. Deus ama que o sirvamos com alegria. Nenhum de nós entraria no céu e ia servir a Jesus de mau humor. Creio eu, não é? Você não se imagina no céu com mau humor. Isto não me apetece. Não é nada disso, não é? No céu, estamos na presença de Deus, total, na luz inacessível, não é? Que agora não temos acesso a essa luz, mas depois vamos ter acesso. Então, aqui, neste mundo, na verdade, nós estamos num mundo, mas nós não somos deste mundo. Vamos servi-lo a Ele com alegria. Se o inimigo quer roubar-lhe essa alegria, não lhe permita. Ele também quer roubar essa alegria do meu coração muitas vezes, com muitas coisas. Mas não desista de continuar a servir ao Senhor com alegria. Mantenha-se ligado a Ele e Ele mesmo vai fortalecê-lo e vai lhe dar essa força para viver assim. E, dando continuidade a este salmo, diz: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Sabei que o Senhor é Deus. Veja, o Senhor que me governa é Deus.
É importante isto. Foi Ele e não, diz assim, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi Ele que me fez uma ovelha do seu pasto. E sou seu povo. Aqui isto é importante, a nossa identidade. Quem nós somos? Somos povo de Deus. O Senhor Deus é o nosso Deus. Sou ovelha do seu pasto. No Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor. Quer dizer que Ele pastoreia a vida dele. Poderemos dizer, o Senhor nos pastoreia? Pastoreia a nossa vida? Ele é o pastor? Diz, somos ovelhas do seu pasto. Porque há um pasto do Senhor Jesus. Há um pasto. O pasto é o alimento. Não é? No mundo natural, os pastores conduzem suas ovelhas para elas se alimentarem, nutrirem, para serem fortes. Também as protege dos lobos. E também as disciplina no sentido de que as corrige no sentido de quando eles querem saltar o valado, por aí fora. Mas o Senhor, nós somos ovelhas do seu pasto. Ou seja, devemos permitir que seja o Senhor a guiar a nossa vida, a pastorear-nos, a alimentar-nos e levar-nos aos pastos. E os pastos que Jesus tem para nós são verdejantes, são verdes, não são secos, são verdes. Porquê que são verdejantes? Porque são cheios de vida. Um pasto seco não é um pasto cheio de vida, mas a erva verde, verde fala de vida. E Jesus é o autor da vida. Ele é o príncipe da paz, mas ele também é o autor da vida. Nós recebemos a vida eterna através dele. Temos essa vida dentro de nós. A vida dele está em nós. E ele quer conduzir-nos, alimentar-nos, para que essa vida seja cada vez mais fortalecida e possa também fluir em nós. E podemos ir ainda a João, capítulo 10 e verso 4. E vemos que Jesus também diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida por cada um de nós. O importante é isto. Você é uma ovelha do seu pasto. Eu sou uma ovelha do seu pasto. Você sabe a quem serve. Eu sei a quem sirvo. Sei quem é o meu Senhor, quem é o meu Salvador, quem é que governa a minha vida, porque se Ele é o Senhor, Ele vai governar-nos. Das duas uma, ou nos governa Ele, ou nos governa outra pessoa. Ele é o Senhor da nossa vida, absoluto. Então Ele vai governar as nossas vidas. É isso que Ele deseja. E confiamos nele, porque Ele é o bom pastor. Ainda no Salmo 100, diz que Ele é bom e misericordioso, porque o nosso pastor é bom. Então, se Ele é bom, eu posso descansar porque na sua bondade e no seu amor e confiar plenamente que Ele me guia, que Ele me conduz, que o seu pasto é bom, é nutritivo, Ele me alimenta, me fortalece. E diz, e quando tira as ovelhas para fora, as suas ovelhas, e eu sou uma ovelha do seu pasto, você que segue a Jesus é uma ovelha do seu pasto, vai adiante delas. Não são as ovelhas que vão à frente do seu pastor. Não. O seu pastor vai adiante delas. É assim que deve ser. Eu não devo tomar decisões e pensar que Jesus vai atrás de mim. Não, eu tenho que me deixar conduzir por Ele. Amém? Diz, e as tira para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. E há algo muito importante aqui. O seguem porquê? Porque elas conhecem a sua voz. Eu penso e eu acredito, segundo a palavra de Deus, que o meu êxito, a minha vitória, está em saber ouvir a sua voz e conhecê-la e segui-la. Porque as ovelhas seguem porque conhecem a voz dele. Elas que seguem o pastor porque conhecem aquela voz.
E no verso seguinte, diz que elas não seguem os estranhos. Dizem, de modo nenhum. Quer dizer, não há forma nenhuma. Elas seguirão o estranho. Antes fugirão dele. Porque não conhecem a voz dos estranhos. Uma ovelha do Senhor Jesus. Uma ovelha do seu pasto. Em que ela costuma alimentar-se. Costuma nutrir-se. A extrair vida. A extrair alimento do pasto que Jesus lhe dá, e para mim é a palavra dele, a sua palavra é o alimento, o pão da vida, de que nós necessitamos, e quando o Espírito Santo de Deus a vivifica para nós, ela torna-se parte de cada um de nós. Então, e quando nós conhecemos a voz do Espírito Santo, não vamos seguir outra voz, de maneira nenhuma. Seguiremos a voz dos estranhos, porque não conhecemos a voz dos estranhos. Há outra voz qualquer. Como é importante ser alimentado, nutrido, e que Jesus seja o pastor, o Senhor da nossa vida, porque então quando vier outras vozes, não vamos segui-las. Nós só vamos seguir a voz do nosso Senhor Jesus e nosso Salvador, mediante a graça e o poder do Espírito Santo. Porque se eu não me alimento, se eu não sou ovelha do seu pasto, se eu não permito que ele me nutra, outras vozes virão, mas eu não sei discerni-las. Porquê? Porque eu não estou alimentado, estou fraco, não estou nutrido. Mas diz que ele vai à nossa frente e diz que nós seguimos o pastor. Mas de modo nenhum seguirão os estranhos, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E, mais à frente, Jesus, no verso 14, diz, eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Então Jesus conhece cada um de nós, mas nós também conhecemos a Ele. É por isso que conhecemos e não vamos seguir outra voz, a não ser a voz do nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, e todos aqueles que me seguem e me acompanham, ponto importante da nossa vida é saber quem nós somos, a quem pertencemos e a quem servimos. Nota outro ponto importante é também nos alimentarmos, é deixarmos pastorear, é permitir que Jesus pastoreie a nossa vida e o sigamos. Outro ponto importante é nós aprendermos a conhecer a voz de Deus. Conhecer essa voz, conhecer a voz de Deus, é importante para cada um de nós, porque as ovelhas conhecem a voz do seu mestre, a voz do seu pastor. Então, se eu sou uma ovelha, é importante eu conhecer a voz de Deus, porque sendo conduzida pela voz de Deus, que eu serei livre de armadilhas que o inimigo possa apresentar diante de mim. Por isso é bom fazer calar a voz do mundo. O que é a voz do mundo? São essas vozes, essas influências que sempre estão à nossa volta. E elas querem de alguma forma abafar a voz de Deus em nossa vida. Também existe outra voz, a voz do diabo. E é importante aqui porque se permitimos que ele também encha a nossa mente com pensamentos que vêm dele e do mundo e de muitas outras coisas, então silenciamos a voz de Deus em nós. E por vezes essas vozes falam mais alto. Nós devemos silenciá-las, calá-las na nossa vida. Devemos declarar que toda a voz do mundo e a voz do ego, também temos um ego que fala. O ego também fala muito. E por vezes seguimos mais a voz do ego do que propriamente a voz de Deus. E aí também acabamos por ter problemas em nossa vida. Veja que seguir a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo é êxito, é sucesso para a nossa vida. Daí que o diabo tem todo interesse em que a voz de Deus seja, de alguma forma,
não digo suprimida, abafada, mas nós temos que fazer calar a voz do diabo em nossa vida, a voz do mundo, a voz do ego, e não depender dessas vozes, calá-las em nossa vida, dizer a essa voz, em nome de Jesus, ordeno que te cales. Silenciar essas vozes em nossa vida e deixar que essa sensibilidade, essa percepção, a voz de Deus em nosso espírito, em nosso interior, cada vez seja mais, como é de dizer, cada vez você e eu seja mais conhecida de cada um de nós, seja mais real. Quando o Espírito Santo falar algo, que nós sigamos a voz de Deus, a voz de Jesus, sigamos o nosso pastor e não outra pessoa qualquer que se apresente ou que queira vir tomar o lugar do nosso pastor. É tão importante isto que a Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados, conduzidos pelo Espírito Santo. E como é que eu vou ser conduzida, guiada? Através de ouvir a sua voz, de aprender a ouvir a sua voz. Agora, é importante aqui, não basta só ouvi-la. Ora, é importante também obedecê-la. Porque, por vezes, o Espírito Santo nós começamos por ouvir a voz de Deus e, por vezes, não lhe obedecemos. Isso entristece o Espírito Santo. Cada um de nós pode cair nessa armadilha. Mas, querido irmão, querida irmã, proponha no seu coração não somente aprender a ouvir a voz de Deus, que é muito importante, fazer calar todas as outras vozes, a voz do mundo, a voz do diabo, a voz do ego, a voz de tanta coisa, e permitir ouvir a voz de Deus, obedecê-la e segui-la. Bem, talvez te possa dizer, já ouvi a voz de Deus e não a segui. Bom, não fiquei agora num estado de condenação. Peça perdão a Deus e permita e peça ao Espírito Santo que continue a conduzir a sua vida. E Ele está consigo, exatamente para ajudar. Mesmo quando caímos, quando não fazemos aquilo que devíamos fazer, eu creio no perdão de Deus e no amor de Deus. Quando verdadeiramente reconheço, Pai, perdoa-me, eu não te ouvi, eu não segui o teu conselho, eu não segui a voz do teu Espírito, eu não segui a voz da tua palavra, perdoa-me, eu não me deixei conduzir pelo bom pastor, mas eis-me aqui, Senhor, peço-te que continues a trabalhar na minha vida e Ele o fará. Deus é bom e ama os seus filhos, ama o seu povo, mas é importante isto, você e eu temos que saber primeiramente quem somos, a quem pertencemos, quem é o Senhor da nossa vida, porque ainda que você caia no valado, Deus vai lá tirá-lo. É isso que eu acredito, porque o bom pastor vai à nossa procura porque nos ama. Então somente não diz, já não me importo. Não, Ele importa-se connosco, Ele importa-se consigo. Não importa o que tenha sucedido, Ele importa-se consigo. Creia nisso. Ele importa-se consigo, Ele o ama. Mas disponha-se a buscar o seu rosto e a depender dEle e a permitir que Ele o guie. Amém? Deixe-se conduzir por Ele. Deixe que Ele vá à sua frente. Siga os seus passos. Ele abre o caminho e nós seguimos os seus passos. Deixe-o ir à frente. E todas as coisas, ainda que lhe pareçam até estranhas, tudo vai contribuir para o seu bem. Porque o Senhor da sua vida vai na sua frente. E Ele, até aquilo que se levanta contra si, Ele vai fazer com que tudo vai convergir para o seu bem. Deus abençoe a sua vida. Tenha um dia muito, mas muito abençoado. Deixe Jesus pastorear a sua vida. Você e eu somos ovelhas do seu pasto e nós somos o seu povo. E não foi ideia nossa, mas foi ideia de Deus. E por isso estamos muito gratos e nos alegremos e celebremos ao nosso Deus que nos escolheu, nos amou e nos elegeu. Deus abençoe a sua vida. Até o próximo. Há poder nas nossas palavras. As palavras são sementes que podem produzir vida ou morte. Por isso, não fale enfermidade, nem pobreza, nem problema. Fale saúde, prosperidade. Fale a solução. Através do novo livro da pastora Jena Ferreira, vai poder aprender a orar segundo a Bíblia, decretando a cada dia algo poderoso que transformará a sua vida.
fala as promessas de Deus. Declare-as para a sua vida e para a sua família. Como filhos de Deus, andamos por fé e não por vista. A palavra que transforma vidas vai ajudá-lo a falar acima das circunstâncias contrárias que, por vezes, parecem montanhas que não podemos mover. Mas se determinamos a elevar-nos acima das circunstâncias e olhar para Jesus, falar a sua palavra e as suas promessas, podemos experimentar o poder milagroso do nosso Deus. A palavra que transforma vidas. Adquira hoje através de www.tuiu.pt. Não perca esta oportunidade.